Eu odiava inglês, eu tinha um pavor de inglês, porque eu não entendia inglês, eu tinha medo do inglês. Não queria aprender, mas também tinha medo e ficava naquela. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E para vocês que não me conhecem, meu nome é Tássia Cerqueira. E aqui eu faço vídeos sobre a cultura americana, vlogs, viagens e o que mais me der da telha. E no vídeo de hoje eu quero dar dicas para vocês de como aprender inglês, baseada nos métodos que eu aprendi inglês. Mas se você veio aqui esperando aprender métodos inimagináveis de como aprender inglês, ou como aprender inglês dormindo, ou como aprender inglês em 3 meses, ou que tudo bem ir para outro país sabendo só o basicão de um inglês ou de qualquer outro idioma, desculpa, mas você tá no vídeo errado. Meu propósito com vocês é a verdade e nada além disso. Com isso dito, eu gostaria de dizer de antemão que cada pessoa tem um perfil diferente, tem condições diferentes, tem mais dinheiro, tem mais tempo, outras pessoas vivem uma realidade diferente. Então o que eu fiz foi juntar todos os métodos, todas as maneiras que eu utilizei e oferecer para vocês essas dicas. E cabe a você decidir se aquele método do X, Y, Z cabe e se aplica à sua personalidade e ao seu estilo de vida. Talvez as coisas que eu fiz, talvez não te ajude tanto como me ajudou, mas pelo menos você já sabe que aquilo não te ajuda. Então fica até o final do vídeo, que eu vou dar uma dica de ouro, que eu acho que nem todo mundo pensa nisso quando elas estão aprendendo inglês, e eu acho que isso talvez seja crucial para vocês finalmente tirar o caderno da mesa e começar a estudar esse inglês miserável que afronta a vida de todos. Sem mais delongas, sem mais delongas não. Antes de eu começar esse vídeo, já se inscrevam no canal e deixem aquele like maroto para que o YouTube ajude a divulgar esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam precisando dessa mesma dica que você precisa. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Dica número 1, eu não vou ser hipócrita e falar que eu amava inglês quando eu comecei a aprender inglês. Não, eu odiava inglês, eu tinha um pavor de inglês. E eu descobri isso mais pra frente na minha vida, que era porque eu tinha medo do inglês. Por quê? Porque eu não sabia inglês, porque eu não entendia inglês, eu tinha medo do inglês, não queria aprender, mas também tinha medo e ficava naquela. Ai, tô com medo, não consigo aprender. E criei um bloqueio na minha cabeça até meus 17 anos. Que eu não conseguia entender inglês, que eu não ia aprender inglês nunca. E eu fiquei nessa a vida inteira. Até que quando eu tinha 17 anos, eu tava no ensino médio, descobri que eu tinha uma crushzinha num boyzinho. What the fuck? Até hoje eu não sei como, mas eu tinha crush nesse boyzinho. E ele já tinha morado nos Estados Unidos, e eu tinha outros amigos da minha turma que também falavam inglês. E uma vez eles se juntaram pra falar inglês. Eu falei assim, nossa, que legal, eu quero falar inglês também. E aí eu comecei, pra conquistar esse boyzinho, eu comecei a fazer o quê? Estudar música. Mas Tássia, mas todo mundo fala pra estudar música. Mas porque ajuda, estude música. Porque você vai pegar uma música, todo mundo gosta de música. É impossível você não gostar de música. Você pode não gostar do mesmo estilo que eu gosto, mas é impossível você não gostar de música. Ah, não gosto de música internacional. Aí meus pêsames. Você vai ter que passar pra próxima dica. Aguenta aí um pouquinho. Mas por que a música é tão importante e ajuda tanto? Por quê? Você vai ouvir a música, tá praticando o listening. Você vai ler a música, você tá praticando o reading. Você vai anotar as palavras que você não conhece, você tá praticando o writing. E você vai cantar a música, você tá praticando o speaking. Você consegue praticar todas as funções, né? E isso ajuda muito, porque você vai pegar a música, você vai ler a música, depois você vai ouvir a música, e se você não entender, você vai anotar e pesquisar o que aquilo significa. Aí você vai, pode significar isso, isso e isso. Aí você vai voltar pra música, vai ler a música de novo, vai ouvir a música de novo. Uma vez que você já traduziu a música toda, você consegue ouvir e acompanhar e tentar cantar. E quando você fizer isso, não somente você vai assimilar as palavras que você tá aprendendo, mas quando você estiver cantando, a musculatura da sua boca, esses milhões de músculos que a gente tem aqui nessa região, vão se acostumar a pronunciar certas palavras que são meio complicadas pra gente que fala português. Por quê? Porque a gente não tem todos os sons que existem em inglês na língua portuguesa e vice-versa. Por isso que algumas palavras é tão difícil pra gente pronunciar em inglês, e por isso que algumas palavras é tão difícil pra gringo pronunciar em português. Porque os sons não é simplesmente a gente ouvir e replicar. A musculatura da nossa boca precisa ajudar a gente a conseguir pronunciar essas coisas. E música é muito bom pra isso. Dica número 2. Eu acho, não tenho certeza se isso ainda é disponível nas livrarias aí do Brasil, mas um dos métodos que me ajudaram a estudar inglês foi fascículos de inglês
que ensinava gramática, basicamente. Eu lembro que eu comprei de 1 a 6 ou de 1 a 8 ou uma coisa assim, e cada fascículozinho tinha assuntos específicos e você lia o texto, aí aprendia a parte da gramática, e tinha um CDzinho também pra você fazer a parte do áudio. Eu não sei se ainda existe isso em banca de jornais, mas eu pesquisei, eu dei uma pesquisada rápida aqui pela internet e eu vi que em algumas livrarias eles ainda fazem essa venda de fascículo, né, que você pode comprar e fazer, ouvir, né, os textos que passam, mas é um método mais antiquado não, mais antigo talvez, né, mas talvez funcione para alguns de vocês, talvez para vocês é mais fácil ter uma gramática, né, porque era um tipo de gramática que você todo dia e dava aquela praticada, ouvia o CD, tirava aquele momento para estudar, talvez isso funcione para você. E me ajudou muito na época, porque eu não era tão consistente com aqueles fascículos de gramática. Alguma coisa, sei lá, eu tinha preguiça daqueles fascículos, mas de vez em quando eu pegava eles e sentava e estudava eles e respondia os questionários, os exercícios que tinham lá. Isso me ajudou a ler melhor em inglês, isso me ajudou a ter vocabulário, né? Não me ajudou a falar, não me ajudou a me comunicar com ninguém. Se eu te disser isso, eu tô mentindo, mas me ajudou a criar vocabulário. Mas enfim, tá aí a dica. Dica número 3. Além das músicas, adivinhe só, eu comecei a devorar seriados e filmes. Eu já gostava de filmes, mas quando eu comecei a estudar inglês, foi a época que seriados começaram a ficar bem populares no Brasil. E aí eu comecei a assistir muito seriado, mas muito mesmo. Só que assim, a dica que a maioria das pessoas dão aí na internet é de você assistir o seriado talvez em português, entender o que eles estão falando, depois voltar com ele legendado, ou legendado não, em inglês, né, mesmo no caso, e você tentar prestar atenção nas palavras e tentar assimilar as palavras, certo? Eu não fiz dessa forma, e se eu te disser que eu fiz dessa forma, eu tô mentindo, eu tentei, mas pra mim ficava muito chato. Por quê? Porque eu não gosto de reassistir um episódio que eu já assisti, nunca foi meu forte. Então pra mim o que funcionava era o quê? A quantidade. Eu assistia seriado e filme com muita frequência, eu passava madrugadas às vezes assistindo seriado, e isso contribuiu pra que eu melhorasse também meu inglês, porque eu tava focando na quantidade e consistência. Porque assim, tem muita gente que faz esse outro método que eu acabei de mencionar, e faz uma vez, aí sei lá, fica com preguiça de fazer de novo e não faz, porque era o meu caso. Eu sabia que eu não ia ficar fazendo aquilo com muita frequência, mas eu sabia que eu ia ficar assistindo coisa com muita frequência, porque eu viciava, eu fazia o binge watching, né, que a gente fala, quando você senta e assiste sem parar, né, assiste vários episódios um atrás do outro. Isso me ajudou muito no listening, isso me ajudou muito no reading, porque no início eu até assistia tudo em inglês, eu nunca gostei de nada dublado, eu sempre tive pavor a dublado, então eu sempre assisti tudo legendado. E aí, depois de um tempo, eu transicionei para o legendado em inglês. Então, assim, quando eu não sabia, quando eu não conseguia pescar, quando eu não conseguia entender o que eles estavam falando, eu tinha ali a legenda. E se eu não entendia também bolhufas, porque talvez fosse uma palavra que eu não entendia, aí eu parava, anotava aquilo, pesquisava na hora para eu entender o contexto da situação e continuava, mandava bala. Porque eu sabia que em algum outro momento daquele seriado, de outro seriado ou outro filme, aquela palavra, aquela expressão talvez apareceria e eu lembraria dela, entendeu? Então a consistência de assistir muito seriado, muito filme com muita frequência, isso me ajudou bastante. E isso ajuda muito com o listening, né? Você acaba se acostumando com maneiras diferentes das pessoas falarem, e isso é muito positivo. Dica número 4. Outra coisa que foi muito crucial para eu aprender inglês foi os pequenos podcasts que eu encontrei na época. Eu lembro que eu passava horas pesquisando na internet como aprender inglês e dicas e não sei o que. Eu consumia muito conteúdo do YouTube pra aprender como estudar inglês, métodos ou caminhos. Se fosse positivo pra mim, eu tava absorvendo. E eu lembro de um podcast que eu acabei achando na internet, que era assim, o narrador, ele lia o texto, e aí o texto tava marcado, né, em negrito, as palavras e expressões equivalentes àquele texto específico. Vamos dizer que eles estivessem falando de fotografia. E aí tinha, sei lá, camera, lighting, recording. Eles tinham palavras diferentes relacionadas àquele específico assunto. Só que ali, aquelas palavras em negrito, ele ia lendo e explicava o que era aquela palavra. E continuava lendo e explicava aquela outra palavra. E depois que ele já tinha explicado o texto todo, ele ia e lia aquele texto todo como um nativo lê, né? Sem fazer pausa, sem explicar, sem nada. E como eu já entendia o que ele estava falando a respeito, só ouvir já me ajudava. Então eu fazia muito isso no buzu, né? Quando eu
tava indo pra faculdade, pro trabalho, enfim. Eu tava sempre ouvindo alguma coisa. Às vezes eu botava pra dormir, né? Não que eu vá aprender dormindo, mas sei lá, os primeiros minutos que eu tava acordada, eu tava ali ouvindo. E isso, né, constantemente, eu fazendo isso com muita frequência. Os 4 anos antes de eu vir pros Estados Unidos, que eu estava me preparando pra vir pros Estados Unidos, eu tava muito focada em todas essas dicas que eu tô passando pra vocês. E eu tentei achar o mesmo site que eu usei na época, mas já faz o quê? 9, 10 anos. Então eu não vou achar exatamente a mesma coisa. Mas eu achei um site que tem algo parecido e muito legal. É o listeningaminute.com. É tipo, ouçaporumminuto.com. Eu vou botar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui passando. Que ele faz como? Ele tem um texto de 1 minuto para temas diferentes. Você clica no tema. Ah, eu quero falar sobre agricultura. Ele tem um texto, e aí você ouve o texto, acompanha o texto enquanto ele fala. E aí tem uma parte embaixo que ele pede que você complete, né, que você pode fazer na sua casa mesmo, abrindo o computador, no seu telefone, ouvir, tentar completar e anotar e depois ver qual é a resposta correta. Então isso, se você fizer isso com os vários temas que eles disponibilizam nesse site, isso é uma maneira muito boa de você adquirir vocabulário e também praticar seu listening, né, porque você vai estar lá ouvindo uma pessoa falando sobre um tema específico e isso vai te ajudar a fortificar aquilo que você está aprendendo, as palavras que você está aprendendo. Dica número 5. Eu também estudei em escola de inglês. Eu fiz uma escolinha de inglês. Eu não vou falar o nome porque não é necessário, mas uma dessas escolas de inglês que tem no Brasil inteiro, eu fiz por 1 ano e meio. Me arrependo de ter feito? Sim e não, porque foi um dinheiro meio que desperdiçado. Mas foi bom pra mim porque eu conheci meu professor particular, eu vou chegar lá, eu fiz 6 meses de aula de conversação, um pouquinho antes de eu vir para os Estados Unidos, mas porque meu caso era um caso específico. E porque naquela escola eu tive acesso a vários livros em inglês. Depois da aula eu ia ali na mini biblioteca que eles tinham e escolhia um livro bem fininho, assim, nada muito grosso. E eu passava uma semana inteira tentando ler aquele livro com o dicionário do lado, tentando, né, detectar as palavras que eu não sabia e tentava ler. Às vezes eu tentava ler pelo contexto, mas eu sou muito perfeccionista e curiosa, e às vezes eu não consigo, eu fico presa naquilo ali até eu entender. Então eu traduzia basicamente tudo que eu não sabia, e isso aos poucos foi me dando mais vocabulário para ler mais. Então eu li bastante, eu li, acho que em 1 ano e meio que eu estudei naquela escola, eu devo ter lido uns 5, 6 livros, o que não é muito, mas imagina você tá lendo um livro em outro idioma e absorvendo todas as palavras ali que você não conhece, e muita coisa que eu aprendia, depois eu esquecia, lembrava de novo porque eu tinha visto de novo. Enfim, é um processo contínuo. Então eu fiz escola de inglês. Então se você tiver condições de fazer e tá pensando em fazer escola de inglês, eu diria pra você, se você tem a condição de pagar, vai pra um professor particular direto. Tem essas plataformas de inglês hoje, você consegue falar direto com um professor nativo, se você quiser, mas eu diria pra você começar com um professor brasileiro que ensina inglês. Por quê? Porque é mais fácil se você conseguir tirar dúvida, principalmente se você tá no basicão lá, ele te falar o que é em português, o que é em inglês. Investe essa grana num professor particular, porque eu acho que vale muito mais a pena. Eu tô falando isso porque eu não aprendi nada na escola de inglês? Não. Eu aprendi na escola de inglês muita gramática. Eu tenho uma gramática hoje em dia muito boa. Assim, hoje nem tanto, assim, eu diria, eu acho, sei lá. Mas eu sempre tive a gramática muito melhor do que minha habilidade de ter conversação. Porque eu me imergi, sei lá, eu esqueço português de vez em quando, né? É normal. E esqueço inglês também. Mas eu estudei muita gramática, com os fascículos, com a escola de inglês, com as aulas de inglês que eu já tinha tido no ensino médio, enfim. A escola de inglês me ajudou muito em gramática. Mas pra conversação e pro dia a dia, você não precisa de tanta gramática. Você precisa saber o básico da gramática. Mas não o básico pra vir pros Estados Unidos. Pelo amor de Deus, não venha pros Estados Unidos com o básico. Vocês vão sofrer o pão que o diabo amassou e o pão que o diabo não amassou também. Então, assim, a gramática básica te ajuda a ter uma noção de como fazer pergunta, de como dar uma resposta, de como, sabe? Isso é legal, isso te dá uma confiança maior na hora de conversar com as pessoas. Mas se você tem condições, vai direto com um professor particular, porque isso vai te ajudar muito. Eu, então, fiz professor particular também, eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho. Por quê? Porque quando eu vim pro Brasil, quando eu vim pros Estados Unidos, eu vim pra fazer um programa de intercâmbio que requeria que eu tivesse pelo menos um inglês intermediário. Então, eu não podia só vir com toda essa bagagem de inglês pra cá. Eu tinha que vir já sabendo me comunicar um pouco dessa bagagem de inglês que eu acumulei durante os anos. Então eu contratei um professor particular pra ele, tipo, me ajudar a tirar da minha mente todo aquele inglês que
ficava ali, né? Porque tudo que eu aprendi não foi pra lugar nenhum, ficou ali na minha mente. Só que eu precisava aprender a me comunicar, aprender a fazer frases, a responder perguntas, até aquele mínimo de conversação possível. Então foi pra isso que eu contratei um professor particular, pra que eu, sei lá, eu fico esquecendo a palavra, mas descongelar, sei lá, pra poder fazer brotar todo o inglês que eu já tinha na minha cabeça. Mas eu acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Enfim, tento explicar melhor. Dica número 6, YouTube. YouTube, gente, é maravilhoso pra quem quer aprender inglês. Hoje o YouTube é uma biblioteca de informação, carregada de informação. Se você quiser aprender sobre finanças, tá no YouTube. Se você quiser aprender um idioma diferente, tá no YouTube. Se você quer aprender a como cortar grama, tá no YouTube. Se você quiser aprender a consertar carro, tá no YouTube. Então, o YouTube hoje é a enciclopédia do nosso passado. Tem de tudo. E o legal é que existem muitos canais no YouTube explicando, ensinando como aprender inglês. Existem métodos diferentes. De novo, você vai encontrar o que funciona melhor pra você. Eu não lembro quem eu seguia na época. Faz muito tempo. Mas eu lembro que eu estudava, eu procurava canais de inglês pra me dar dicas. E até quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, até hoje eu faço isso. Quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa assim, eu vou pro YouTube pesquisar. Mas eu lembro que no meu primeiro ano, que foi um ano mais difícil, assim, em questão de inglês, eu me sentia mais insegura, eu olhava muito o canal do Tim Explica e do Small Advantage. Porque eles dois, tinha outros, com certeza, é que eu só consigo lembrar deles dois agora. Então eles dão muita dica, eles são gringos que dão aula de inglês para brasileiro. Olha que coisa maravilhosa, aprender direto com gringo. Existem várias maneiras, existem professoras aí de inglês também. Tem uma que eu gosto muito, eu vou pesquisar aqui pra vocês. Tem a Cíntia Sabino, que ela já morou aqui nos Estados Unidos e ela dá dicas de inglês. Tem a Karina Fragoso, ela ajuda muito com pronúncia e como entender os sons das palavras, o que ajuda também muito a aprender o inglês. E agora eu lembrei uma pessoa que eu estudava muito, que me ajudava muito quando eu tava estudando inglês, que é o Mairo Vergara. Tudo que ele divulgava de graça no YouTube ou no site dele, eu tava lá consumindo. São 5 canais aí que vocês podem pesquisar, vou deixar aqui na descrição pra vocês também. E são lugares que vocês, com certeza, se vocês se dedicarem um pouquinho todos os dias, vocês vão conseguir aprender. Dica número 7 é o Duolingo. Eu não usei Duolingo na minha época, porque eu acho que o Duolingo não existia. E eu não lembro de ter usado nenhum aplicativo de estudo de inglês na minha época. Mas eu uso Duolingo hoje pra aprender espanhol. E eu uso todos os dias. Eu estudo Duolingo todos os dias. E ele é ótimo pra quem tá aprendendo vocabulário, pra aprender frases simples. O Duolingo não vai, mesmo que você termine o aplicativo inteiro, o Duolingo não vai te transformar na pessoa falante 100% do inglês, mas vai te dar ferramentas, né? Vai te dar vocabulário pra você aprender o que é importante também. Quanto mais vocabulário você souber, mais você vai se comunicar melhor. E agora a dica mais importante é a dica de ouro. Se você chegou até aqui, tô orgulhosa de você. A dica de ouro pra vocês é vocês entenderem que vocês precisam ser consistentes. Não adianta estudar 10 minutos aqui hoje, 1 hora amanhã e passar uma semana sem estudar nada. Porque você vai acabar esquecendo. Você vai acabar esquecendo. Você precisa estudar todos os dias um pouquinho, nem que seja 10, 15 minutos todos os dias. Entenda, você vai ficar frustrado, você vai ficar frustrada porque você não tá entendendo e vai querer largar e não vai querer, não quero aprender não, vou aprender quando eu chegar lá. Você sentando pra estudar todos os dias um pouquinho, não me diga que você não tem tempo. Eu entendo que tem muita gente que tem família pra cuidar, tem filho pra criar, trabalha e não sei o que, e eu entendo que vai ser mais difícil pra pessoas nesse estilo de vida, nessa formação familiar. Mas dá pra você tirar 5 minutos enquanto você estiver lá no vaso, pagando de rainha ou de rei, e estudar 5 minutos, ouvir uma música em inglês. Dá pra você ler um texto em inglês, sabe? No dia que não der pra estudar muito, estude 5, 10 minutos. No dia que der pra estudar mais, você estuda mais. Mas não se sabote. Não ache que você precisa, vou estudar 1 hora por dia e tá tudo certo. Você não vai aprender. Isso não vai te ajudar a aprender e assimilar o idioma de uma maneira melhor. Isso só vai realmente te deixar frustrado, porque você vai achar que tá aprendendo e vai chegar lá na frente e talvez não tenha aprendido tanto quanto você achou que talvez tivesse aprendido. Ufa. É isso, 5 minutos todos os dias, e quando você puder fazer mais, você faz mais. E assim você vai construindo o hábito, e com esse hábito as coisas vão ficando mais fáceis pra você aprender. Então é isso, essas são as dicas de como você pode aprender inglês, e todas elas foram baseadas em como eu aprendi inglês. Não tô dizendo que todos os métodos que eu utilizei vão funcionar pra você. Você tem que
usar seu discernimento para ver o que funciona para você ou não. Independente do método que você escolha, seja consistente, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprender o idioma. Não venham para cá, para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país que você queira imigrar, se esse é seu plano, com inglês básico ou com idioma básico, porque isso é sinônimo de frustração, certo? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o like, se inscrever aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você acha, ou que você sabe que tá querendo aprender inglês, mas que nem eu no início acha que nunca vai aprender inglês na vida. Manda pra esse amigo, eu tenho certeza que ele vai se sentir muito grato por você ter mandado e lembrado dele. Sem contar que isso ajuda o vídeo a se espalhar e eu espero que esse vídeo chegue para outras pessoas também. Muito obrigada para vocês que assistiram até aqui. Boa sorte aí na caminhada de vocês, na jornada de vocês. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo, bye!